Olá pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui, direto da Academia Atlantis, em São Bernardo do Campo. É isso aí. A Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta, estou aqui com o Igor de Souza. Estamos nos nossos dois celulares aqui para ver se a galera entra. A gente sabe que sábado de manhã é um dia de treino. Estou aqui judiando de quem já judiou da galera que nadou desde as 5h50 da manhã. Quantos quilômetros foi o treino de hoje, Igor? Depende da turma, né? Mas entre os menores nadaram 5.200 e o pessoal mais rápido 7.000. 7.000, com castigo no final, com 4 de 25 no final. Cheguei no finalzinho aqui e consegui registrar, tá lá para vocês verem. Mas ele falou que é castigo, mas não. Aquele exercício de pegar um pezinho segurar um pezinho, acho que de 1 quilo, né? E ficar 2 quilos e ficar saltando, tem qual objetivo? Isso é fortalecimento de perna, né? É bom para virada, como a gente faz com golfinhada, com pernada de crawl, principalmente para saída de virada, para ter um melhor desempenho de golfinhada e melhor impulsão. Ele castiga assim, ó, a Thaís já tá falando aí, a Rose, nosso malvado favorito. Então, pessoal, ó, a galera saindo do treino, se vocês quiserem vir aqui dar um tchauzinho... Aí tá trancado lá. Então, pessoal, o Igor vai falar um pouquinho, né, da carreira dele como nadador. Ele que é um dos parceiros aí do Movimento Esporte Conecta. E espera só um pouquinho, enquanto ele fala eu vou chamar o pessoal dele lá para dar um oi para vocês. Igor, você comenta pra gente desde quando você começou a nadar. Sério isso? Sério isso, mas pode resumir, né, pessoal? Bom, gente, eu já tô velho, mas eu comecei a nadar em 69, Clube Atlético Aramaçã em Santo André. Minha carreira primeiro foi como nadador de piscina, fui atleta de seleção, ganhei em alguns campeonatos estaduais. E aí, mestre? Disputei várias finais nacionais, seleção brasileira como nadador de piscina. Comecei como nadador de 100 borboleta e 100 livre, depois migrei para a prova de fundo, né? E depois dos 1.500 eu comecei a participar de algumas maratonas aquáticas. Foi quando o diretor na época, que era o seu Abílio Couto, que já chegou a falecer, mas que foi o primeiro brasileiro a cruzar o Canal da Mancha, me convidou para nadar no exterior. Eu fui nadar Capri-Napoli, ao campeonato mundial, pela primeira vez, fiquei em 4º lugar. E daí me apaixonei por maratonas e disputei o circuito por 17 anos. Você tinha quantos anos quando te chamaram para... 22 anos. 22. E pessoal, só para liberar os alunos dele que estão aqui desde as 5h30, provavelmente, olha lá, ó, 3 ali. Dele aí, ó. Chega mais aqui para apresentar vocês. Quem vai apresentar? Eu apresento? Você que sabe, Igor. Tá bom. Quem é esse aqui? Esse é o Antônio, o castigo hoje foi por causa dele, parabéns. Foi Porque injusto, errou, foi injusto. Não tem nada de injusto. Aí tem a Cris, que já também teve culpada de castigo em outras vezes, e a Dani, que estava infartando hoje porque passou 2 meses só bebendo, né? Nossa senhora! E ó, matou mesmo. Vocês nadam quanto tempo com ele? Aqui é desde sempre. Há 60 anos aqui, ó. Acho que uns 4, 5 anos já. Ele voltou da... uns 4 anos aqui com a gente. Ah, que bacana. E o castigo é merecido, mas vocês gostam, né? Não, não é merecido. Não é merecido. Não é merecido. Ele exagerou. Exagerou? Eu nunca exagero, nunca exagero. Então tá bom, pessoal. Obrigada, viu? Boa sorte aí. Valeu. Vou tirar os papagaios aí agora. Vou só fechar a porta ali daqui a pouco para o vento não fechar aqui em cima da gente. O Igor estava comentando, né, pessoal, da carreira dele, que ele foi convidado aí para o circuito mundial e numa época que não era tão comum maratona aquática, né, No Igor? Brasil não. Primeiro porque não era um esporte olímpico, né? Então isso já não tinha tanta repercussão, né? O esporte virou esporte olímpico só em 2000 e foi oficializado como em 2005. A primeira competição oficial foi em 2007, que foi os Jogos Pan-Americanos, né? E depois as Olimpíadas em 2008, mas antes não era tão divulgado. Mas era um circuito muito conhecido, esse circuito existe desde 1900, dos anos 50,
era um circuito profissional, né? Com provas no mundo inteiro, porém com regras diferentes do que tem hoje, né? Antigamente a menor prova era 25 km, né? Hoje a prova olímpica são 10 km, é a prova mais tradicional. Mas antigamente a menor prova era 25, e eu vou te falar que no circuito mundial acho que só tinha uma ou duas provas de 25. Todas as outras tinham 33, 34, 45, até 88 quilômetros. E você fez todas elas? Fiz. E uma coisa interessante de outras conversas nossas, você comentou que também era coisa de 1, 2 semanas depois, né? Você nadava uma prova do circuito, 2 semanas depois já tinha que viajar para outro lugar. Na semana seguinte, né? Na semana seguinte. Mundial, principalmente no hemisfério norte, o tempo é muito curto, né? O verão deles é muito curto, são 3 meses, né, de condições de nadar. Então, por exemplo, a parte mais difícil era sair da Europa e ir para a América. Então eu nadava Capri-Nápoles no domingo, na segunda-feira de manhã eu dava uma treinada, segunda-feira à tarde, no final do dia, eu pegava um avião, porque na terça de manhã eu tinha que estar no Canadá, porque no outro domingo tinha outra prova. Tá? E nadava 36 quilômetros, que era Capri-Nápoles, e ia para uma prova de 42, que era Magó. E isso que eu imagino também que naquela época, não faz tanto tempo assim também, né, Igor? Mas naquela época, essa questão que a gente ouve hoje da equipe transdisciplinar, ou multidisciplinar, com um monte de profissionais aí apoiando o atleta, não devia existir nada disso, né? Não existia nada, né? A gente ia sozinho. Às vezes eu conseguia algum amigo que queria pegar férias, né? Então eu convidava ele, vamos comigo. Porque como eu estava ranqueado, né, sempre os top 10 do circuito mundial, eu recebia hospedagem e tudo mais, e eu estava entre os 10 do ranking, então eu ganhava sempre hospedagem, para mim e para um acompanhante, que teoricamente seria meu staff, meu guia na prova, né, a pessoa que ia me acompanhar na prova. Então várias vezes foi amigos, meu irmão já foi, outros amigos que nunca nadaram, nunca tive que explicar como me hidratar e tudo mais, mas pelo menos para ter um brasileiro ali, senão muitas vezes também eu pegava algum estrangeiro lá mesmo, né? O problema é a dificuldade da língua. Eu falo inglês, mas alguns países francês eu não falo. Eu já tive prova na República Tcheca, então não fazia porra nenhuma, não entendia nada do que eles falavam, né? Era na mímica, mas era um modo de você poder acompanhar. Hoje é diferente, hoje a estrutura que vai um atleta é bem diferente, que é o correto, né? E como fazia? Quando você tinha lesão ou alguma coisa, era o médico da prova? Como que era essa... Bom, lesão era... Na verdade, se saíram algumas informações dos médicos aqui. Uma maior lesão que todo mundo tinha era ombro, né? Essa era a principal lesão. Então, alguns cuidados que você fazia, né? Eu usava muito acupuntura, então, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum a acupuntura, então você tinha umas clínicas que você conhecia, você levava e fazia uma sessão de acupuntura. O resto era você mesmo, botando gelo, passando Calminex, ou as pomadas que tinha, mas a maioria dos atletas tinha lesões, né? É diferente de hoje, você tem um trabalho de físio, tem tudo mais. E naquela época, você era no pain, no gain, né? Então, sem dor, sem vitória, você não andava com dor, né? Não tinha jeito. Mesmo porque era uma disputa do circuito mundial, você dependia das premiações para poder continuar viajando, você dependia de bons resultados para continuar entre os top 10 do circuito, para ter a mordomia de ter hospedagem, esse tipo de coisa, senão ficava mais caro as viagens, né? Mas hoje eu pago a conta, né? Eu tenho lesões gravíssimas nos ombros, né? Que muitos aí já falaram que eu devia de parar de nadar, a gente segue nadando, mas é em consequência disso. Agora já não, né? Os atletas têm todo um trabalho. Uma estrutura. Ressonância, eu fui fazer a primeira ressonância no ombro quando eu tinha 44 anos, 45. Antes disso, não fazia nada. Mas mesmo assim, e mesmo com as lesões, né? Tem uma carreira aí que... Oi, Renato, olha lá, o Renato entrando na live. Tudo bom? Que horas é aí onde você tá? Mas mesmo tudo isso, você teve uma carreira aí que toda a comunidade aquática, né, te reconhece como atleta, agora como profissional, e a gente sabe que, igual o Renato aí, que é um conhecido meu, todo mundo te procura também ou para treinos ou para levar você para o Canal da Mancha, que foi, você estava vendo lá na reportagem, né, você foi o 5º nadador do mundo a fazer o Canal da Mancha? Não, todo mundo não. Não? Nunca
vários atletas, né? O Canal da Mancha começou em... Talvez o brasileiro, então, que estava lá. Pode acho ser. Acho que o quinto brasileiro. Pode ser, o quinto brasileiro. Que na verdade, assim, eu confesso que eu nunca me liguei muito pro Canal da Mancha, né? O meu objetivo sempre foi ser campeão do circuito mundial, né? Então eu andava o circuito, mas toda vez que eu voltava, sempre tinha alguma coletiva de imprensa, o pessoal, para falar dos meus resultados, né? Porque eu ficava, às vezes, 4 meses fora competindo, e depois vinha, aproveitava todo o verão, depois vinha para o Brasil, fazer uma outra base, para depois fazer o Hemisfério Sul, né? O verão no Hemisfério Sul das competições. Então sempre tinha algum repórter perguntando, e todos, não teve um que não falou assim, e o Canal da Mancha? E o Canal da Mancha? E eu nunca imaginei nadar o Canal da Mancha porque eu queria nadar o circuito. O Canal da Mancha não faz parte do circuito mundial, é uma competição à parte. E não me interessava. E a preparação para o Canal da Mancha é totalmente diferente do que eu fazia para o circuito mundial. Eu só resolvi fazer o Canal da Mancha por 2 motivos. Um, quando uma amiga minha faleceu, que era a Renata Gondi, uma atleta também de altíssimo nível, que aí me gerou a curiosidade de por que ela morreu, né? Aí a gente foi saber de água fria, corrente, as dificuldades que tem todo o canal, uma preparação toda diferente. E depois, porque eu já estava quase que encerrando minha carreira, né? Eu nadei em 96, 97 o Canal da Mancha. E eu acabei encerrando, aí eu pensei em parar, 98 minto, 98 eu ainda nadei, 99 eu pensei em parar, só estava treinando para manter a forma, mas voltei a nadar em 2000 e 2001, né? E aí em 2002 eu nadei mais umas provas na Itália, mas aí eu encerrei minha carreira, eu já estava com 39 para 40 anos, já não tinha mais jeito. Mas o Canal da Mancha acabou vindo muito mais pelo que aconteceu com a Renata, e mais pela, não é bem cobrança, mas a curiosidade da imprensa, porque eu não tinha nadado o Canal da Mancha. Aí eu resolvi primeiro nadar muitos anos no circuito mundial para depois fazer o Canal da Mancha. É isso. E tá bom, o Patrick da Swim Channel tá com a gente, o Nick da Swim House também. Oi, Nick. Tem uns amigos meus que eu já vi aqui do Rio, do Paraná. E você resolveu fazer o Canal da Mancha ida e volta? Você já tinha planejado isso? Não. Foi um desafio? Alguém te desafiou? Não. Foi você mesmo? Foi eu mesmo, porque na verdade foi assim, eu fui em 96, foi um dos melhores anos meus do circuito mundial. Eu ganhei várias provas e eu estava muito bem preparado. Então eu fui pro canal e falei, vou fazer o Canal da Mancha agora, né? Eu também achava que eu ia parar logo em seguida, então eu vou fazer o Canal da Mancha. E eu fui para lá, não vou mentir, literalmente para buscar um recorde, né? E foi quando começou o famoso El Niño, né? O mar tava uma merda, uma situação drástica. E eu nadei e fiz uma bosta de tempo, uma bosta. Eu saí de lá, o pessoal, não, você terminou, eu tava cagando pra terminar. Eu fiz em 11 horas, né? Pra quem é competitivo e ganhando circuito mundial, no nível que você treinava, não é terminar só, né? Então, eu fiz em 11 horas, né? Saí muito frustrado de lá. E fui pra casa, depois fui treinar. E antigamente não tinha celular como agora, né? Aí eu recebi nem lembro se foi fax, se foi uma carta e tudo mais. E porque o Canal da Mancha não deixa de ser uma competição mundial. A diferença é que é uma competição que começa em junho e termina em começo de outubro. E aí, em novembro, eles premiam os melhores atletas. Melhor masculino, melhor feminino, revezamento e tudo mais. E aí eu recebi que eu tinha sido o melhor tempo do ano. Eu achei estranho, mas aí depois conversando, aí você vai conhecendo mais sobre o canal. Aquele ano as condições, até por causa do El Niño, estavam muito ruins. Então, não foi só eu que nadei mal, todo mundo nadou mal. Mas eu fui o melhor tempo, né? No tempo que você achou que foi muito mim, ruim pra você. Né? E aí acabei pensando, falei, olha, tentar nadar o Canal da Mancha de novo para bater um recorde, eu preciso ter a sorte no dia que eu nadar, ter boas condições, depende muito de sorte. E eu já sabia de gente que tinha feito ida e volta, e conversei com alguns atletas que fizeram isso, né? E aí eles me deixaram claro, falaram assim, olha, cruzar você depende muito tempo, terminar a ida e volta depende só do atleta. Porque uma ida e volta você não se preocupa muito com o tempo, apesar de eu ter feito um bom tempo, não se preocupa muito com o tempo, né? É algo que depende só do atleta, é um desafio. Então eu falei, então é isso que eu quero, né? Eu não dependo de mim. Depende de outros, é só dele. Dependia só de mim. Então eu acabei fazendo, né?
Foi um tempasso, tanto, né, eu sou o único dos poucos que fizeram ida e volta, que voltou mais rápido do que foi, né? Isso eu ganhei até um prêmio na época por causa disso. Mas foi um excelente tempo. Eu na ida bati o recorde brasileiro, que era 9 horas e 40 da Ana, fiz em 9 horas e 31, e na volta bati esse recorde e fiz em 9 horas e 2. E Né? chegou inteiro? Não cheguei, se pegar a filmagem, a filmagem que pena, né? é igual do John Wayne, viu? Dos anos, nossa, é muito ruim. Mas você pegar a filmagem e ver, eu saí conversando e tudo mais. Você tinha também toda uma base, né? O volume que você treinava e as provas que você fazia, e uma semana depois da outra, isso... Mas eu tinha muito medo, porque assim, muitos, até hoje, né? Muitos atletas que tentam fazer de volta, a maioria apaga, literalmente apaga, é recolhida, porque ou por fadiga ou por frio, né? Ou desistem até por estafa, né? E talvez até minha volta foi mais rápida, porque não é segredo, eu fui bem conservador na ida, né? E eu só comecei a apertar mesmo no último quarto de prova, porque eu falei, agora eu consigo nadar mais forte, né? Então, mas o meu medo era apagar na prova, como acontece até hoje com vários atletas. E deixa eu dar bom dia para minha xará lá da Bahia, que é uma forte candidata e ela quer fazer o Canal da Mancha, a Alessandra. É o cara para você levar, viu, Leca? E assim, Igor, isso foi em 97? 97. E de volta 97. E de lá para cá você acabou, além de ter feito, saber como que começou essa questão de você estar levando o pessoal para lá, que você é uma das pessoas que mais leva até hoje pessoas para acompanhar, né, no Canal da Mancha? Eu vou falar assim, ó, olha, Folkestone, né, o Dover, né, e o mar dali é horrível, é uma merda. Um mar cinza, um tempo feio. Você usa de manhã uma camiseta, meio-dia você está com blusa, às 4 horas da tarde você está com capa de chuva, à noite você está com roupa de inverno. Tanto é que quando eu fiz 97, eu falei, nunca mais volto para essa terra, né? Volta, terra feia, água feia. E volta algumas vezes por ano agora, pelo menos você não precisa estar dentro da água, só para soltar com os atletas. Não, mas agora faz 26 anos que eu vou direto pra lá. Pelo menos uma vez, tem anos que eu já fui 5 vezes, né? Paguei a língua. O que acontece assim, com o meu resultado de 97, né? Foi um resultado inesperado, porque foi um tempasso na época, e principalmente a volta, né? Então eu ganhei uma série de prêmios e uns atletas que já estavam pensando em Canal da Mancha quiseram saber como eu treinei para fazer só cruzar. E foi assim que eu levei um amigo meu francês, né, que era nadador também, eu levei ele em 98. Aí ele nadou bem, ele cruzou tudo, 99 foi mais um, 2000 foi 2, e aí foi aumentando. Foi seguindo, eu já cheguei a levar num ano 9 atletas. E agora o povo não larga. E tô aqui ainda pedindo para chamarem ele, mas acho que é gostoso, né? Acho que agora virou um prazer para você também ver o pessoal. Para mim é um pouco estressante, eu não vou mentir, porque assim, todo atleta que eu levo é como se eu estivesse nadando. Então, é estressante, mas no sentido porque você se doa lá, realmente tá lá de coração com eles, né? Eu fico bem mais tenso com eles. Eu vou falar que quando eu fiz ida de volta, eu não tava nem 5% tenso quando eu levo um atleta. Não, porque quando eu fui fazer de volta, eu tinha treinado, sabia o que eu tinha que fazer. Lógico, você tem que ter um frio na barriga, na verdade o medo é um modo de segurança. Os principais acidentes que tem em vários esportes é quando o cara é muito autoconfiante, né? Enquanto o cara se mantém um pouco cuidadoso, ele acaba dando bons resultados, então você sempre tem que ter isso. Mas eu sempre fiquei mais nervoso com os atletas, porque não sou eu que estou lá, né? Então é eles, né? Então a minha responsabilidade dobra, porque eu estou acompanhando ele, mas a decisão é dele de nadar, a decisão é dele do ritmo que ele vai colocar, por mais que você oriente. Então isso é um pouco tenso. Mas não vou mentir, também é algo que me atrai bastante, é gostoso ver, principalmente os atletas que terminam, né? O sucesso que tem. Sim. É uma mudança de vida de vários desses atletas, né? Eu posso falar vários cases aqui, de atletas que eram de um tipo antes do Canal da Mancha e como mudou a personalidade depois. A autoconfiança aumentou muito, né? Então, pessoas que tiveram sucesso profissional, sucesso na carreira, então por causa disso. Isso é provado psicologicamente, né? A pessoa muda, ela fica muito mais autoconfiante. Uma pessoa com autoconfiança consegue produzir muito mais. E o Canal da Mancha é o que falo, né, considerado o Everest aí das maratonas aquáticas pela condição toda adversa que você pode estar encontrando lá. Não tem várias provas, né, hoje
longas também, e mesmo assim lá ainda é o mais... É o mais difícil pelas correntes, por tudo mais, pelas dificuldades que tem. E até saiu na Discovery Channel, tem uma comparação do Canal da Mancha com o Everest, né? E a margem de sucesso do Everest é 5 vezes maior do que a do Canal da Mancha. Então eles consideram o Canal da Mancha até mais difícil. Eu já levei inúmeros atletas, inclusive atletas... É gozado que agora eles nem falam mais, porque eles já sabem que um atleta fala assim, não, eu já fiz 5 Ironmans. Eu falei assim, então, Ironman não serve pra porra nenhuma, né? Desculpa os triatletas, porque o Ironman é assim, você nada 3.800 na água com roupa de neoprene, depois você vai para o nosso ambiente, que é terra, vai pedalando, uma bicicleta equipada, depois vai correndo com tênis, camiseta e tudo mais. Não estou dizendo que é fácil. Sim. O problema é que na regra do Canal da Mancha, assim, você tem que usar sunga. É raiz, né? É prova sunga, raiz. Um óculos, uma touca, nem duas toucas você pode. A água pode oscilar entre 11 agora até esquentou mais, mas entre 13 e 17 graus, tá? É frio. E você tem as condições da natureza, que não é só a natureza, que é o mar, que é as correntes, água viva, né? Então tem uma série de coisas. Então a dificuldade é maior. E a Discovery Channel fez essa comparação? Esse documentário e mostrou essa comparação. Que legal, bacana. Então, pessoal, a parte aí de nadador e de técnico, né? Técnico profissional, né? Que não é só os teus alunos, você leva o pessoal que procura você. Mas só pra gente fechar essa questão do Canal da Mancha, tem aqueles que você precisou tirar, né? Por segurança. Então, eu acho que não vou dizer um trauma, mas é uma coisa muito ruim, tanto para você como para o atleta, mas é muito importante isso também, né, Igor? Não, o que eu sempre... Tem atletas que às vezes me procuram e eu não tenho agenda, né? Não, eu vou... mas eu tenho a reserva, eu vou. Eu sempre falo, você vai com quem? Não, eu vou com o meu técnico, sabe? Assim, mas o seu técnico já foi para o Canal da Mancha? Tem guias profissionais. Porque tem características do Canal da Mancha que você precisa conhecer, precisa entender. Tem gente que já foi com técnicos aqui do Brasil que nunca foram e deram sorte. É sorte isso, porque o mar deu as condições, né? Mas como eu falei, são 26 anos indo para lá, mais de uma vez, e eu já saí com pessoas que era maravilha, né? Mar lindo, já fiquei de sunga lá tomando sol, né? E teve vezes que eu tive que botar até jornal no peito e nas pernas para poder esquentar, porque eu não aguentava de frio, e o mar revolto, né? O mar muito revolto, principalmente no final. E as condições do atleta. Então eu falo, para que arriscar? Né? Cara, uma pessoa o Canal da Mancha não é barato, é caro, né? A inscrição e tudo mais, mas é preferível investir mais e levar alguém que conheça. Não estou dizendo eu, mas tem vários guias que têm uma experiência, mas levar alguém, você pode levar seu técnico pode conhecer pessoalmente, mas o guia sabe na hora que tem que atacar a Cabo Grinê, sabe das marés, porque tem técnico que vai entender, não, vai direto, só que a corrente está contra, e você está olhando o Cabo Grinê a 1 km daqui, mas você vai chegar em Uissan, que é uma cidade do lado, mas são 7 km. Porque você não vai chegar em Cabo Grinê por causa das correntes, né? Então são coisas, e às vezes o cara fica insistindo, ele vai ficar 2 horas aqui nadando, não saindo do lugar, vai entrar em fadiga e vai acabar tendo que ser retirado. Então essas são algumas dicas que os guias conhecem. Então eu acho que isso é o mais importante para um atleta que queira ir para o Canal da Mancha, né? Se informar muito bem, conhecer muito bem, se preparar, óbvio, né? Como eu falei, eu já vi atletas que foram para lá e pegaram maravilha, eu falo, ganhou na loteria, sempre tem alguém que ganha na loteria, mas eu já vi atletas de altíssimo nível que foram lá e pegaram umas bagaceiras e alguns nem terminaram e eles tinham plenas condições de terminar. E bem preparados, né? E bem preparados. Bem preparado, é isso. Alguém perguntou aqui, um pouco antes lá, se você enxerga alguma sucessora aí já para Ana Marcela, como que tá essa questão aí no Brasil? Vamos lá, sucessora sim, como a Ana Marcela não, tá? Mas gente, a Ana Marcela hoje é a melhor atleta de maratonas aquáticas que já existiu no mundo. Ninguém ganhou provas como ela, ninguém foi versátil como ela, tá? Como ela ainda está sendo, né? Então é difícil, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa que você perguntar, já teve um substituto pro Pelé? Não tem substituto pro Pelé. Por isso que eu falo, a Marcelo não tem substituto. Mas tem, assim, atletas que possam, não digo ser uma Ana Marcela, mas galgar bons resultados. A Viviane Jungblut, que é uma atleta do Rio Grande do Sul,
tem tido bons resultados, está começando a aprimorar. Na verdade, não falta natação para ela, o que falta é... Isso eu falo, ela teve comigo aqui há 2 dias atrás, e eu voltei a falar nisso. Falta um pouquinho mais de personalidade dela na hora de atacar os adversários e tudo mais. Ela é mais passiva, ela tenta responder aos ataques. Entendi. E às vezes é responder esse ataque, principalmente Não numa dá prova de 10 km, exatamente. Então até que você vê ela chegando, ela fica em quinto, sexto, sétimo, 2, 3 segundos atrás, e ela estava junto, mas na hora que ela espera as meninas atacarem para ela contra-atacar, e aí perde time. Ela ainda falta na personalidade ela assumir essa posição, mas é uma excelente nadadora, atual, uma das melhores de fundo da América do Sul em piscina, ela nada tanto piscina como maratonas aquáticas. Essa talvez seja de momento a substituta da Ana Marcela nesse nível. Tá bom? Estão falando aqui para você ir para a CBDA, organizar o Campeonato Brasileiro. O teu sobrinho, tua sobrinha passou aqui, falou saudades, deu bom dia tio, começa com W aqui, então não tem o nome, não sei é o nome da pessoa. A CBDA é difícil, esse é um problema mais político. Quem me conhece sabe que eu não tenho papas na língua, né? Eu acho, já critiquei várias vezes, né? Eu não tenho problema de criticar, inclusive nos meus posts, né? Mas também eu acho assim, todo mundo tem que saber a hora de sair, né? Eu não estou dizendo que tem que ser eu, mas a gente tem outros profissionais. A gente tem 2 ex-atletas que saíram, que pararam de nadar. Não sei se eles têm interesse, mas talvez são mais jovens, poderiam substituir. Ou até criar um conselho em que participaria eu e outros 6 atletas. Mas, por exemplo, Poliana e Alan, que acabaram de parar, né? São 2 pessoas reconhecidas mundialmente. Quando eu fui o supervisor da seleção, eu tinha um reconhecimento pelos meus resultados, por estar no Hall da Fama e tudo mais. Muitos dos membros da FINA eu conhecia. A maioria dos técnicos, até hoje eu conheço a maioria dos técnicos, ou nadaram comigo, ou foram da minha geração. Então isso facilita muito nas competições. Certeza. E a gente tem a Poliana e a Marcela, pode ser que eles tenham interesse. Eu acho que tem que mudar. Nós voltamos, eu como supervisor nós fizemos, né, o Brasil ser a melhor equipe do mundo de maratonas aquáticas. Nós ganhamos um título por equipe, tínhamos uma boa estrutura, é claro, faltou dinheiro, tudo, mas isso aí se acabou, né? Hoje a gente se perdeu. Isso foi que ano? 2013. 2013 em Barcelona nós fomos campeões mundiais por equipe. Foi o melhor resultado que o Brasil teve até hoje em maratonas, que não dependia só da Poliana e da Ana Marcela. Entendi. Todos os nossos atletas nadaram muito bem, né? Isso é um trabalho que você tem que fazer, com clínica, com treinamento, com altitude, indo em competições e tudo mais. Já estão falando aqui para você convencer a Poli. Uma vez eu conversei com ela, mas eu sei da dificuldade, porque é difícil, a batalha ali é meio difícil. Não tem problema de meter o pau hoje. Hoje foi feita uma Copa do Brasil de maratonas aquáticas, que diz que é para fomento, com 16 etapas, né? Se alguém fizer a conta de quanto vai gastar para participar de 16 etapas da Copa do Brasil, eu te indico aí para vocês irem aí para uns 10 países e vai gastar a mesma coisa. Aí você vai conhecer Itália, você vai conhecer França, Estados Unidos, América do Sul e competir igual. Porque a Copa do Brasil não é seletiva para a seleção brasileira, não vale nada, é só para gastar dinheiro, né? Cada equipe gastar dinheiro. Eu, particularmente, é a minha opinião, não fomento. O fomento tem que ser um campeonato local, regional, porque muitos que migram lá, é fácil ver, Grêmio e Circo Militar são os que mais competem, então eles que vão na maioria. Então quando você vê lá os resultados, eles que estão ali nadando, e mais meia dúzia de gato pingado, com exceção das etapas da Bahia, que lá eles têm um bom campeonato mesmo, né? Mas a maioria depende dessa prova para ganhar uns trocados com as inscrições desses clubes, né? E você não está fomentando nada. Daqui a pouco os clubes também vão achar que está gastando demais, e você não criou nada, zero. Essa é a minha opinião. Acabaram de falar aqui, ó, Cláudia Carrapatoso, não vou nem participar por causa disso mesmo. E Igor, e falando então de provas, agora aqui uma das que você organiza, então você é hoje o presidente, um dos fundadores da Associação Aquática. Isso, atualmente eu sou o presidente. Há mais de 28 anos aí e é responsável pelo Circuito Paulista de Maratona Aquática. Isso, aí é uma parceria com a federação. Isso, queria que você contasse um pouquinho pra gente da Associação Aquática, de como isso tudo começou, que também tem um lado muito bacana, né, de ajudar algumas prefeituras, tem toda uma parte social realmente desse circuito. A associação, na verdade, ela surgiu naturalmente
eu tinha uma academia, a gente dava aula a gente tinha uns horários para crianças de comunidade. Depois eu criei uma academia na fábrica da Scania, eles têm uma piscina de 25, aquecida. Meu pai entrou aí, ele trabalhou na Scania quando a gente morava aqui. Aí eles tinham uma piscina, na verdade, foi porque o presidente queria aprender a nadar, veio me procurar na academia, é verdade. Viu, tem um lado bom, né? E aí, para ele tinha muita dificuldade de vir na minha academia e ele me mostrou a piscina, e eu mostrei para ele, olha, se você aquecer, né, bota 3, 4 bombas térmicas, em 20 dias eles fizeram isso. E eu comecei uma academia, uma escola lá de natação, né? Como tinha muitos horários vagos, eu consegui conversar e a gente trazia também gente de fora. Então começou desse jeito. Depois de um tempo, o Aguinaldo, que é dono da academia aqui onde a gente está hoje, que é Atlantis, ele falou da gente criar uma ONG, né? E fazer uma parceria com a Prefeitura de São Bernardo. E foi o que a gente fez, a gente criou a ONG, tem que esperar um ano, né? Nesse um ano a gente só pagou as taxas e tudo mais. Depois de um ano a gente apresentou um projeto para a prefeitura, porque as piscinas da prefeitura, acho que eles tinham um total de 300 e poucos alunos. Né? Eles tinham 3 piscinas, 300 e poucos alunos. A gente está falando de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, que é onde a gente começou. Uhum. Aí eu criei uma metodologia, a gente criou um processo, apresentamos um projeto, conseguimos fechar uma parceria com a prefeitura, com algumas empresas que também nos ajudaram. E aí a gente começou as aulas de natação. A gente finalizou o primeiro ano com 2.000 e pouco, no segundo ano 4.800 alunos. Né? De 300 deu esse boom. Para 4.000 e poucos alunos. E como você tem um giro, na verdade a procura era mais de 20.000 pessoas, né? Mais de 20.000 pessoas? Só que esse é o meu limite, era 4.000 e poucos alunos que eu podia ter. Como nós fizemos? Eu mudei uma metodologia, acabei criando, que em 3 meses... Os alunos, eles tinham que nadar 200 metros sem parar. Aí por que 200 metros? São Bernardo é uma das cidades não praianas com maior índice de afogamento, por causa da represa. Um ponto bem lembrado, né, Igor? Eu te vi essa semana também lá com o Ricardo de Moura, onde um dos assuntos foi essa questão do afogamento. E ontem eu estava vendo uma reportagem, que acho que foi em Santo André, algum lugar do ABC, que também teve um afogamento, uma criança de 4 anos. Não morreu, mas... mas é o mais comum, porque principalmente as famílias mais carentes, não têm condições de ir para o litoral, vão para a represa Billings, né? E ali, em 200 metros, é uma distância em que a criança, qualquer um que seja, dificilmente passa de 100 metros, que é uma distância bem alta, né? Mas ela tem condições de voltar. A maioria dos afogamentos a criança sai nadando 50, 60 metros, e entra em fadiga e não consegue voltar e acaba se afogando, né? Entendi. Para o respiratório mesmo, né? Para dar o tempo do condicionamento básico, vamos dizer assim. Então a gente criou essa metodologia, passava disso, a gente tinha uns horários que chamava espontâneo, porque nas aulas normais nós tínhamos, eram 4 ou 5 pessoas por raia no máximo, né? E nesse espontâneo chegava a ter 12, mas aí já era um pré-treino. Entendi. Então a pessoa só melhorava o condicionamento. Bacana. Então foi um projeto que parou por causa da pandemia, né? A gente está vendo de voltar agora. Ele começou lá atrás e foi até 2020 mesmo. 2019, 2020. 2019, né, o comecinho. E agora está tentando em voltar, né? Só que em compensação também, o que a gente faz? Eu tenho a ONG, ela cuida desse campeonato, do circuito paulista, e a arrecadação, né, pagando todas as despesas lá, o que se sobra é doado para algumas comunidades que têm atividade esportiva, né? Então tem várias comunidades aí, não só de São Paulo, mas aí também do interior, em que a gente auxilia, ou com material, ou com dinheiro mesmo, ou com outras necessidades que possam precisar. E o foco sempre é esportivo, né? A educação através do esporte. Eu sou muito radical, eu já dei muitas palestras, né? Principalmente em colégio. Principalmente colégio particular, que mães se apresentam e falam: meu filho tem que parar de nadar porque ele está indo mal na escola. Isso é besteira. Isso é uma besteira tremenda, não existe isso. Ele está indo mal na escola por outras questões, não por causa do esporte. Pode ser, no meu caso, natação, mas qualquer que seja o esporte, né? É importante que faça. E eu já trabalhei em empresas que você tem o Red Hunter, principalmente nos Estados Unidos, em que você tem 2 caras com o mesmo currículo, a mesma faculdade, as mesmas notas. Só que eles entrevistam e falam: e você, o que você faz? Eu vou lá pro happy hour com meus amigos para ter uma convivência. E eu falo: não, eu faço triatlo, faço natação, vou lá treinar, sempre treinei e tudo mais. Esse vai ser o novo CEO, esse vai ser o novo executivo. Exatamente. Porque hoje a procura é muito grande por isso. Por 2 motivos: personalidade.
um esportista sabe ser resiliente, né? Sabe conviver em equipe, sabe ter felicidades e tristezas, sabe conviver com tudo isso. Esse é o primeiro. E o segundo é saúde. Uma pessoa que bebe todo final de semana, fuma e tudo mais, a chance dele a longo prazo de precisar usar o plano médico é muito maior do que um atleta. Tá? Exatamente. Então hoje as empresas se preocupam muito com isso. Então na verdade você tem todo esse fator. Se você pensar em esporte, vamos lá, de alto rendimento, em que um atleta... Gente, eu não paguei em colégio, meu pai era professor, eu não paguei colégio, eu não paguei faculdade, eu não paguei pós, eu estudei fora também, tudo por causa da natação. Meu pai não teria condições. Então hoje muitos atletas também agarram com unhas e dentes o esporte para poderem ter uma boa formação. Sim. A própria Ana Marciana vem de uma família humilde, tá? Teve uma oportunidade de entrar na Universidade de Santa Cecília, com o esporte ela mudou o patamar dela financeiro e é formada graças ao esporte também. Se formou em educação física, com bolsa de estudos e tudo mais, por causa do esporte. E outra coisa legal de destacar, né? Porque a gente só ouve futebol, o pessoal vê só aquela coisa, né, do dinheiro que o futebol traz, mas eu acho que os outros esportes que precisam se dedicar mais, traz essa coisa mais forte, né? Porque é uma coisa, não diria mais técnica, mas é mais difícil. Então quem realmente fica em natação, em triatlo, tem uma resiliência e dá uma disciplina, igual a Aleca está colocando aqui, o ensino perder, né? Diferente. Então para as empresas também, e eu vim do mundo empresarial, eu vejo como isso realmente faz diferença. Tem os jogos, né, industriais do SESI, que as empresas participam. Eu acho que isso sempre foi uma grande diferença aí na minha vida. Eu acho que de quem a gente acompanha, a questão de você estar trabalhando, conversando com várias pessoas, independente do nível dela, né, dentro da organização ou fora dela nas competições. Essa felicidade que vocês viram no começo da live dos atletas deles que fizeram aqui quase 7 quilômetros num sábado de manhã, estava aqui sorrindo, mesmo depois de uma bronca. Então eu acho que esse bem-estar que o esporte proporciona de forma geral em todos os meios, né? O esporte ele te ensina duas coisas, né? Primeiro a democracia, porque no próprio treino aqui eu tenho de 8 a 80, eu tenho pessoas que são classe média baixa e tem pessoas que são classe média alta. Mesmo em competições você vê isso, tem gente que chega de ônibus de linha, tem gente que chega de helicóptero e na hora da largada os dois estão conversando. Exatamente. Então são parceiros nesse ponto, exatamente. Né? E o esporte dá muita cidadania, que é o que está faltando para muita gente, a questão de cidadania, né? De respeito aos outros, de preocupação. Maratona aquática, pelo menos no meu circuito, você termina uma prova, o pessoal está tudo lá, você não vê sujeira, você não vê lixo jogado. Todo mundo, às vezes falta até lixo, vem equipes me perguntam, Igor, eu estou com saquinhos aqui, onde a gente pode colocar? Né? Às vezes, dependendo da estrutura do local da prova, os caras não puseram lixo suficiente. Então isso é um modo, né? Porque é onde eles vão nadar, é o ambiente que eles vão viver, né? Então isso você acaba passando para os seus filhos. Então isso aí é um modo de ter uma cidadania. Eu sempre falei, o esporte é um dos melhores exemplos para dar de cidadania. E outra coisa, né? Quando a gente está falando de maratona aquática, está falando do esporte junto à natureza. Então você traz isso mais forte ainda. E se você leva a tua família, leva as crianças junto, você vê, né, a necessidade também de você, igual você falou, eu não quero nadar num local que tenha lixo, então eu vou cuidar, a preservação. E isso aí, Zé, o esporte faz realmente a diferença desde muito cedo. Nós estamos aqui para dar o exemplo, né? E a facilidade também de você estar misturando idades diferentes com o mesmo objetivo. Sim. Então você pode ter alguém, igual eu falei com o Renato aqui rapidinho, depois do treino dele, que tem 67 anos, que fez o mesmo treino talvez de alguém lá que tenha 25, 30, sim, né? Sim. Lógico, cada um dentro da sua possibilidade, da sua condição física, mas essa mistura você vê nos treinos, você vê nas provas. Então você não fica preocupado. Numa rua você vai ver, você fala, aquele velhinho, aquele tio. Não, mas lá você tá igual nadando e talvez menos que ele. Eu sempre falo, o esporte te rejuvenesce, né? Às vezes você não pode ser fisicamente na aparência, mas como você falou, o Renato 67 anos, tem o Marcos também tem 60 e poucos anos, tem atletas de 20 e pouco, quando eles vão pro vestiário, tudo tem 15 anos. Exatamente. Tá? Tudo tem 15 anos, um tirando sarro do outro, tirando piada.
Isso é em qualquer esporte. Isso rejuvenesce a sua alma, né? Então isso te ajuda muito. Na natação eu vou usar uma coisa que minha mãe, nem sei se ela lembra, mas ela fala pra mim, a água com sal ou o cloro te rejuvenesce, né? Te mantém. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo, né? E Igor, então voltando aqui para o circuito de maratona aquática, e só um pouquinho, igual a gente comentou aí, né, que é uma ONG, mas lá no início, antes de você pensar, eu acho que de ter uma associação para poder promover, você também já se preocupou com essa questão de estar doando um pouco como atleta para... até hoje, né, eu tento ajudar, porque assim, o esporte me deu tudo, essa é a minha opinião, né? E muita coisa eu tive que aprender, principalmente nas maratonas aquáticas, porque eu não tinha com quem falar, né? Então isso dificultou muito. Então hoje, principalmente, eu dou o exemplo Talentos do Capão, que é uma comunidade lá do Capão Redondo, né? São crianças que estão iniciando, e se eu consigo dar para eles uma ideia do que é o esporte, até onde eles podem chegar, e hoje eu tenho uma oportunidade, eu trabalho numa marca esportiva, que vira e mexe, a gente tem material que não é estragado, não passa uma pouquinho de qualidade, mas está de altíssima qualidade. Se eu tenho como doar esse material e poder ajudar, é muito bom, porque eu já vi atletas, quando eu era moleque, tinha atletas que às vezes não iam porque não tinha uma sunga, né? Então isso aí eu faço até hoje, e não só eu, acho que isso aí acabou sendo embutido, porque vira e mexe eu comento, só de eu comentar, quando eu chego aqui às vezes num treino de sábado ou numa prova minha, vê um monte de saco de material que o pessoal fala, eu estou dando isso, e são materiais de altíssima qualidade, que para o atleta, aquele atleta não vai fazer tanta diferença, mas para a gente que eu já vi nadando de cueca, né, treinando de cueca porque não tinha sunga, isso ajuda. Esses aí vão virar atletas, eu não sei se vão virar atletas, mas estão fazendo esporte, e com o esporte estão fazendo um trabalho de cidadania, né? Eu fui vice-presidente de um clube, que é o Aramaçã, né, vice-presidente de esportes. Eu era sócio quando era pequena. E a gente criou, né? A gente tinha a equipe de natação e tudo mais, e as escolinhas, e é gozado, né? E aí tem muitos alunos que acabaram, muita gente, eu vi que o clube estava ficando mais velho, a média estava ficando mais velha, porque a molecada já não tinha ido. Aumentou o leque de exposição, videogame também alguma coisa, e a maioria também era porque também não vão na escola. Aí nós fizemos um projeto, o clube tinha umas salas lá, nós pegamos umas senhoras que faziam hidroginástica, no clube você paga a taxinha e tudo mais, né? Só que assim, uma era engenheira, outra se formou em química, outra em física, outra não sei o quê, outras foram professoras, nós dávamos a hidroginástica para ela, mas elas tinham que dar 2 horas, 2 vezes por semana, então virou reforço escolar. E a gente fazia sempre isso, encaixando, a criança vinha para aula de natação e depois ela ficava mais 1 hora fazendo reforço escolar. E os pais adoraram, porque muitos pais pagavam um professor particular, porque senão o filho ia tomar pau, e tinha no clube isso. E aí cresceu o número de participantes. Não foi só natação, a gente abriu para todos, mas aumentou o número de crianças participando de outros esportes. Porque os pais falavam, eu prefiro que meu filho então fique no clube, porque antes ele saía da academia, tinha que pegar um ônibus, um táxi ou a pé, ir para o professor de reforço, questão de segurança. Hoje é assim, o cara saía dali, 10 metros depois tinha a salinha e ele tinha um reforço. Bacana. Então isso foi o que ajudou bastante. Que bacana. O Berlândia com a gente aí, olá Hugo Burgos, tudo bom? Do Tambaqui, Open Waters. O Igor, e a gente já divulgou então, né, o Circuito Paulista de Maratona Aquática, da Associação Aquática, são 12... Não, esse ano... Quantas etapas são? Não lembro de cabeça. 6 etapas para o Campeonato Paulista, né, para o Circuito Paulista, e temos mais 3 provas fora essa. Aí nós temos a Tríade, que é uma prova tradicional nossa, né? Tem uma novidade esse ano que foi me pedindo, a gente vai fazer em setembro, que é a famosa prova Fuga das Ilhas, tá? Esse ano você vai fazer de volta a Fuga das Ilhas em setembro. Então vagas limitadas, né? A gente vai ter. Dá quanto a quilometragem? 4 quilômetros, não é tudo isso não. Não, 4 ida e volta ou 4 ida e volta. A prova só tem 2 quilômetros, a Fuga das Ilhas. Eu fiz uma única vez, não recordo. Então, são 4 quilômetros, mas você vai até a ilha, né? Tem um ponto de transição, e você volta, vai ter essa prova. E a que é mais tradicional nossa, que é Caraguá e Ilhabela, em revezamento, que já tem gente me cobrando. Nos últimos anos eu abro as inscrições, a prova é em novembro, eu costumo abrir as inscrições no final de março. Ano passado eu botei no dia
18 de março, no dia 2 ou 3 de abril acabou as inscrições. Já lotou. Concorrido igual a prova de Ironman, igual você falou no começo, já tá assim, que bacana. Então, são essas as provas que a gente organiza. E a primeira, o circuito, para quem quiser também acompanhar, tem lá no perfil aqui do Segue Alê, tá lá já divulgado as datas, mas não ainda o local, aos poucos a gente vai divulgando. A primeira é em fevereiro, dia 26. 26 de fevereiro, aqui em São Bernardo, no Parque Estoril, né? Esse é um campeonato oficial, então por ser oficial ele segue as regras, agora não é mais fina, né? É o World Aquatics, né? Não tem roupa de neoprene, né? Então as provas é tudo raiz, né? Tudo raiz. Não, tudo dentro da regra, que é uma prova oficial, é um campeonato oficial. Muitas prefeituras usam esse circuito para dar Bolsa Atleta, né? Essa semana que passou, eu tive que preencher um monte de ofícios, né? Assinar um monte de ofícios dos atletas que se ranquearam do ano passado, porque eles estão reivindicando Bolsa Atleta. Então, só que não tem roupa de neoprene, né? Tem gente, até um amigo meu fala, você põe roupa de neoprene, você triplica o número de atletas. Não é o objetivo. Não é o objetivo, exatamente. Falei, tem as outras provas, eu até sou árbitro geral em várias outras provas amadoras, né? Mas essa é um campeonato oficial, então é um campeonato que você tem que nadar como tem que nadar. Exatamente, seguindo as regras. E galera, é uma semana depois do carnaval, mas dá tempo de treinar. São quantos quilômetros essa prova? Tem 3 provas, 4 quilômetros, 2 quilômetros e 800 metros. 800 metros. São 3 tipos de prova. As inscrições não abriram ainda, né? Já abriram e vão até 10 dias antes, até o dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. E quem quiser se inscrever, vai... Entra no site maratonaquatica.com.br, tá lá, é só clicar, tem as informações, não tem inscrição online, é bem simples, né? Até para redução de custo, para poder sobrar mais, para poder ajudar as pessoas. Você vai mandar um e-mail com seus dados e o comprovante do Pix ou depósito, só isso está escrito. E deixa eu só aproveitar aqui que estão perguntando lá da Bahia, a prova de Caraguá-Ilhabela são quantos quilômetros? É só revezamento ou pode nadar individual? Não, é só revezamento, né? Tem gente que me pediu para fazer aqui, igual desafio, tem lenda frontal e tudo mais. Gente, não tenho condições. Já falei até com o Harry lá, se eles quiserem fazer, eles que façam. Porque para fazer isso você tem que se dedicar, você tem que ter tempo para ir para lá e tudo mais. Eu não tenho... Gostaria muito que talvez um dia se eu aposentar, né? Quem sabe? Mais um desafio aí. Eu não sou técnico como profissão. Técnico para mim é um hobby, é algo que eu estudei e gosto, mas eu trabalho numa empresa, sou gestor de marketing na Speedo, então eu não tenho como sair. Abraçar tudo, né? Pelo menos não no momento. Mas Caraguá-Ilhabela em revezamento são 4 atletas, cada um nada meia hora. É obrigatório ter pelo menos uma mulher em cada equipe, pode ter mais, mas pelo menos uma mulher. E assim, só que quando lançar a inscrição, se alguém tiver interessado, já começa a se pensar, porque a hora que lançar a inscrição e já faz, porque não tem jeito. E as equipes são fortes, né? Conversei com algumas delas, ou é acirrada, né? Não, os primeiros, a disputa é bem acirrada. Tem equipes do Rio de Janeiro, equipes de São Paulo que se montam, treinam para isso, né? Mas eu tenho equipes, eu tenho os dinossauros, né, que eles chamam de dinossauros, que eu acho que o mais novo é o Harry, que tem 64 anos, é daí para cima. Acho que o Renato é da mesma equipe dele, né? São todos 60 e cacetados e também vão lá disputar, tá? Mas são fortes, né? Dinossauros fortes. Não, o objetivo é terminar a prova. Sim. Né? São quantos quilômetros? 22 quilômetros. 22 quilômetros. Mas normalmente os primeiros terminam em 4 horas, 3 horas e 50 e tudo mais. Os últimos em até 6 horas, porém, depende do ano, já tive anos em que só uma equipe terminou, eu tive que recolher todas as outras. Por causa das condições do mar? Condições do mar. O mar entrou um vento de frente muito forte, a corrente mudou, e aí os caras não tinham condições de terminar. Ficaram nadando mais de 6 horas e não conseguiram terminar. Foram 2 vezes que aconteceram isso, mas é o que faz parte do mar. Eu acho que é o grande amor que a gente tem pelas maratonas, é isso. Você pode competir no mesmo local 10 vezes, serem 10 situações diferentes. Exatamente. Então são 4 atletas, 22 quilômetros, cada um nada meia hora. Isso. Qual que é a data mesmo? 26 de novembro. 26 de novembro, Leca, estão perguntando aqui. E as inscrições, finalzinho de março, você falou? Finalzinho de março, que a gente tem que acertar com a prefeitura, com as prefeituras, são 2, né? Finalzinho de março a gente está colocando a carta convite no site, que é isso que eu passei, maratonaquatica.com.br.
Então é isso, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo que a gente tinha planejado aqui, um pouquinho do Igor como atleta, um pouquinho do Igor aí desde o começo, quando ele junto com alguns amigos, né, Igor? Vocês fundaram aí a Associação Aquática. Nadadores, amigos. Que hoje tem todo esse circuito aí, esse ano com 6 etapas, mais essas outras extras aí que ele comentou, e vai ter Fuga da Ilha. Então acompanhem lá pelo site maratonaquática.com.br. Aqui no Movimento Esporte Conecta, no Segue Ali, a gente vai estar sempre divulgando também. E obrigada por, depois de 2h30 de treino, desde as 6 horas da manhã, eu cheguei aqui um pouquinho mais tarde, tá aqui para estar compartilhando com a gente. Aposto que muito mais gente vai estar assistindo a gente depois. A galera toda foi treinar, né? Sábado de manhã é dia de treino. Mas obrigado para todos vocês que estavam aqui comigo. Com a gente, né? Desculpe. Então, bom final de semana para vocês. Eu que agradeço, Ale, obrigado por quem participou. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade de me mandar mensagem, né? Estão convidados, quem quiser vir aqui de sábado, e não é 6 horas, 5h50. 5h50, 5h51. Se não tem castigo. Tem. Chegou 5h51, já começam os castigos, mas estão todos convidados. É só aparecerem aqui para dar uma treinada. Tá bom? Obrigada. A Simone aqui agradecendo a gente, a Amor, a Leca também. Sempre muito bom nos ouvir. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Você entrou atrasada, mas aposto que estava nadando, né, Leca? A gente desculpa. Tchau, pessoal. Gente, um abraço. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Deixa eu... Peraí, a gente vai perder aqui.